Sabe aquela sensação de que lidar com dinheiro é uma batalha sem fim? Uma corrida constante só para pagar as contas? Pois é. Mas e se o grande objetivo não for apenas sobreviver financeiramente, mas sim encontrar um pouco de tranquilidade? Hoje a gente vai dar uma olhada numa abordagem que busca exatamente isso. Um caminho que seja realista, sabe? E sustentável para se ter paz financeira de verdade. Então, vamos direto ao ponto. Para muita, mas muita gente mesmo, a relação com o dinheiro é super complicada. É estressante, é confusa, uma baita dor de cabeça. E é exatamente esse o desafio que a gente precisa encarar de frente, sabe? Porque é bem na raiz desse sentimento que a mudança real começa a acontecer. Isso nos leva a uma pergunta fundamental que todo mundo deveria se fazer. Afinal, qual é a relação que se tem com o dinheiro? Pensa bem, a forma como cada um lida com as finanças diz muito sobre os próprios hábitos, sobre as prioridades e, claro, sobre as emoções que acabam guiando as decisões do dia a dia. E a partir dessa reflexão, chegou a hora de quebrar alguns mitos. Se a gente olhar por aí, o que mais tem é promessa de solução rápida, de ficar rico da noite pro dia, né? Bem, a abordagem que a gente vai analisar aqui, ela passa longe, mas bem longe, dessa fantasia toda. E olha, este ponto é crucial. A fonte que estamos analisando deixa isso bem claro desde o comecinho. O foco não é em atalho, não é em milagre. A confiança começa a ser construída justamente aí, nessa honestidade. É admitir que, no fundo, não existe uma receita de bolo que funcione para todo mundo. Essa comparação aqui é genial, mostra a diferença de um jeito muito claro. De um lado você tem os mitos, aquelas ideias de ganho fácil que quase nunca se sustentam, e do outro o poder dos comportamentos que são consistentes, saudáveis. A transformação de verdade não vem de um golpe de sorte, né? Ela vem da construção de uma base forte, tijolo por tijolo, hábito por hábito. Beleza. Então, se essa filosofia não é sobre mágica, ela é sobre o que, afinal? Bom, agora a gente mergulha no que ela realmente propõe. A base de tudo isso está em dois conceitos que são super poderosos e andam sempre juntos: conhecimento e consciência. E são esses três pilares que sustentam a mudança. Primeiro, o realismo, que é para entender a própria situação financeira sem criar ilusão. Sabe, olhar para os números como eles são de verdade. Depois, a consciência, para que cada decisão de compra, cada investimento seja pensado, seja intencional. E por fim, a sustentabilidade, para que esses novos hábitos virem parte da rotina e durem a vida toda e não sejam só um fogo de palha de um mês. O que é mais interessante aqui é como isso redefine a ideia de educação financeira. Deixa de ser aquela corrida maluca para acumular mais e mais e se torna a arte de usar melhor os recursos que já existem. Tudo com planejamento, com consciência e, claro, com constância. Ok, a filosofia está bem definida. Mas, e na prática? Como é que isso vira uma ação de verdade? Quais são as ferramentas que realmente fazem essa transformação acontecer, de dentro para fora? A chave é justamente esta. A mudança não vem só de aprender a usar uma planilha ou um aplicativo novo. Isso é só uma parte do caminho. A verdadeira virada de chave acontece quando esse conhecimento prático se junta com uma nova mentalidade, com atitudes mais positivas e equilibradas em relação ao dinheiro. E aqui a gente vê a jornada num passo a passo bem claro. Começa com olhar para dentro, sabe? Entender o porquê de cada decisão. Depois vai para a organização prática, para desenvolver hábitos que tragam equilíbrio. A partir daí, as escolhas ficam mais conscientes até chegar no objetivo final, que é construir uma relação totalmente nova e saudável com o dinheiro. E chegamos no ponto que talvez seja o mais transformador de todos. O objetivo aqui não é só técnico, tipo ter o orçamento perfeito, a planilha mais bonita. Não, é algo muito mais profundo. É construir uma relação que funcione, que seja saudável e positiva com as próprias finanças. Então, o que se ganha no fim dessa jornada? Primeiro, autonomia. É poder tomar as próprias decisões sem depender de fórmula pronta. Segundo, clareza, para não agir por impulso. E, o mais importante de tudo, uma mudança de mentalidade que faz sentido e que traz benefícios de verdade para a vida como um todo. Olha, essa citação resume perfeitamente o ganho emocional do processo todo. A meta final não é a riqueza pela riqueza, mas a tranquilidade. É sobre sentir segurança, sentir estabilidade. E isso, convenhamos, tem um valor que dinheiro nenhum consegue comprar. Para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. No mundo que pressiona o tempo todo para ter mais, para buscar mais, talvez a verdadeira vitória financeira seja simplesmente encontrar a paz. O que será que essa pequena mudança de foco significaria para as escolhas de todo dia?